no Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Eu quero ler alguns versículos da palavra. Versículo 20, a partir do versículo 20, por favor. Localiza, por favor. Marcos capítulo 3, a partir do versículo de número 20. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Diz assim: e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Porque diziam, e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes, tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Senhor, aqui nós estamos nessa noite, e nós precisamos muito da tua ajuda, da tua orientação, da tua graça, para estudarmos a tua palavra. Que o Senhor seja conosco em tudo, Pai. Nos oriente em tudo, nos ilumine em tudo. Perdoa as nossas faltas. Limpa nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvir a tua voz neste lugar. Que somente ela seja ouvida aqui. Em nome do Senhor. Amém. Pode se sentar. Obrigado, Gabriel. Eu quero dar um tema para o estudo de hoje, para que fique lá no canal do YouTube, quando você procurar. E o tema que eu fiquei pensando que eu poderia dar a esse estudo de hoje é poder e problemas. Poder e problemas. Repita comigo qual é o tema do estudo de hoje.
poder, problemas. Isso fica muito claro na vida de Jesus. A gente acha, nós, e hoje é um estudo, que crente não pode ter problema. Crente não pode ter problema na família. Crente não pode ter problema na sociedade. Crente não pode ter problema nem dentro da igreja. Mas se nós olharmos para a vida de Jesus, ele teve problema na sociedade, ele teve problema dentro da sua família, e ele teve problema dentro da igreja. E eu quero lembrar que o tema do estudo é poder e problemas. Porque se a gente for olhar para Jesus, e o nosso foco é Jesus, no capítulo 3 de Marcos, nós vamos ver que Jesus está cheio do poder de Deus. Jesus está revestido de poder, a ponto, irmã Simone, de demônios serem expulsos, leprosos estão sendo curados, cegos estão ganhando a vista, surdos estão ouvindo, coisas maravilhosas estão acontecendo, porque o poder de Deus está sobre Jesus de uma forma assim, inflamada. Ele está revestido do poder de Deus, ele está fazendo maravilhas, e ele ainda está na Galileia, ele está no início do seu ministério, ele está na Galileia, e para onde ele vai, ele arrasta uma multidão de gente. Uma multidão de pessoas estão indo atrás de Jesus, porque descobriram que ele faz milagre, ele cura os enfermos, expulsa os demônios, faz maravilhas. Então as pessoas estão maravilhadas, porque eles estavam vivendo numa escassez espiritual tão grande, mas agora encontraram alguém que opera maravilhas, que opera sinais, e é muito claro que a multidão só está atrás de Jesus por causa dos sinais, por causa dos milagres. As pessoas só estão em busca de Jesus porque querem satisfazer suas necessidades. Esse é o objetivo maior dessas multidões. Quando ele vai apertar, que lá na frente a gente vai estudar, que ele vai começar a apertar o caminho e vai começar a dar uma palavra mais dura, muitos vão abandoná-lo, porque eles estão em busca daquilo que Jesus pode lhes dar. Então, aonde Jesus está, tem uma multidão de gente, e Jesus foi para uma casa, a gente não sabe que casa é esta na Galileia, se é a própria casa que Jesus acredita-se que ele tinha, uma casa em Cafarnaum, ou se ele está na casa de Pedro, ou se ele está na casa de alguém, algum discípulo, mas ele está na casa. E o texto diz que afluiu outra vez a multidão, mais uma vez a casa se encheu de gente, não cabia, não tinha lugar. Olha, a ocupação dele, eles não deixavam, olha que para o judeu, o momento do alimento, era um momento sagrado, mas ele não tinha nem a dignidade de poder sentar e comer com seus discípulos, tamanha a multidão lhe sufocava, ele não podia comer pão, ou seja, aqui nós já temos um grande problema que Jesus está enfrentando no meio da sociedade. Era uma busca frenética por Jesus, ele está sendo apertado pela multidão, muitas das vezes ele ia pregar e já mandava os discípulos preparar um barquinho, para que no momento que a multidão o sufocasse, ele pudesse entrar no barco e sair. Ele saía para os montes pela madrugada, no escuro, para ninguém lhe ver, e buscava o Pai lá naqueles lugares ermos, para fugir da multidão. Então a sociedade em si passou a ser um problema para Jesus, tanto é que ele curava alguns e não conte para ninguém, não fale para ninguém, porque se falasse, e aí ia piorar ainda mais a situação. E aqui Jesus não pode nem comer o pão, ele está passando por um momento difícil, não tem tempo sequer de se alimentar. E o texto vai dizendo isso para a gente, que eles vão para uma casa e eles não têm nem como se alimentar. E o versículo 21 diz que, e quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Preste atenção, aqui eu começo com outro problema que Jesus tem. Se não bastasse o problema da sociedade, da multidão pressionando ele, daquela multidão que estava em volta dele, sufocando ele tem agora a própria família. Diz o texto que os parentes, algumas versões vão dizer amigos, mas tudo leva a crer que eram parentes dele, que ouviram dizer que ele não estava em sua sanidade normal,
que ele estava desequilibrado. Porque Jesus era filho de um carpinteiro, e o certo era estar numa carpintaria trabalhando, mas Jesus agora virou um pregador itinerante, que vive de pregações, de ensinos, e expulsa demônios, e uma multidão. Então as pessoas estão dizendo, ele não está bem, ele está fora de si. E parece que nem a família compreende. E aqui eu quero me deter exatamente sobre isso, a família. Se já não bastasse o problema com a sociedade, com a multidão, agora Jesus também tem um problema com seus parentes. E o que não falta na Bíblia é crente com problemas com parentes. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver que é muito comum no meio do meio dos crentes termos problemas no meio da família. Olha, o primeiro assassinato que ocorreu na Bíblia foi no meio de uma família de crentes. O irmão matou o outro. Caim assassinou seu próprio irmão Abel. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Abraão teve sérios problemas com seu sobrinho Ló, por levá-lo consigo. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que José teve problemas seríssimos com seus irmãos. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que Davi teve problemas seríssimos com a sua família. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que Moisés teve problemas seríssimos com a sua família. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que Gideão teve problemas seríssimos. Então nós não somos o único, você não é o único que de repente tem problema dentro de casa. Então significa dizer que o fato de sermos crentes não nos blinda de problemas dentro da família. Aqui a própria família não interpreta bem Jesus, não entende bem a missão, não entende bem por que Deus está usando ele daquela maneira. Os seus parentes acharam que ele estava fora de si. Nós precisamos levar ele, prender, arrancá-lo de onde ele está e levar de volta para Nazaré. Ele não está bem, ele está desequilibrado, ele está fora de si. Eles não entendiam o projeto de Deus. E quantas das vezes nós que somos crentes fiéis, muitas das vezes pessoas que estão do lado de fora, que não estão na luz, que não são de Deus, não entendem. Acha assim, ficou crente, ficou maluco. Alguém aqui já ouviu isso? Ficou maluco? Te vê orando, fala, tá doido, o que está acontecendo? E principalmente se você tiver parentes que não são crentes. Mas que está ficando louco? Agora só quer saber de Bíblia? Agora todo dia tem culto, é todo dia igreja? Então não se preocupe que Jesus também passou por isso. Muitas vezes as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer assim, você ficou maluco? Paulo foi considerado louco, ele vai escrever à igreja de Corinto, que bom que vocês me acham louco. Tomara que suportássemos um pouco na minha loucura. Jesus foi chamado de louco. Todo aquele que segue Jesus fielmente, vai encontrar alguém que vai te chamar, você é maluco, você está ficando fanático. Alguém já deve ter ouvido isso dentro da sua própria casa, de alguém que se converteu e de repente a família não se converteu e olha para você e diz, ficou maluca. Só que enquanto você vivia no mundo, não era maluco. Enquanto você fazia as coisas erradas do mundo, você não era maluco. Mas agora que você anda na presença de Deus, buscando viver uma vida de santidade, buscando ir à igreja, buscando ler a Bíblia, agora você ficou louco. Olha como é que o mundo interpreta a loucura. Então, parece que os familiares não entendem, os parentes não entendem. Estão chamando ele de louco, estão chamando ele de maluco. Então, quando a gente sofre problemas dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, no meio da parentela, fique tranquila, Jesus entende perfeitamente a gente. Então quando a gente ora, nós estamos falando com alguém que entende o que eu estou passando, que sabe o que eu estou passando, porque ele também passou por isso. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Ele sentiu a dor de ser mal compreendido dentro da sua própria casa, no meio da sua própria parentela. E às vezes nós somos mal interpretados, mal entendidos dentro da nossa própria casa, no meio da nossa própria família. Somos mal interpretados, mal entendidos. E Jesus ali, eles estão achando que ele está fora de si. Estão achando que ele está louco, que ele perdeu a sua sanidade. Eu vou mostrar outro texto para você, que mostra como a família de Jesus não entendia o projeto de Deus na vida de Jesus. Está lá em João, no capítulo de número 7, por favor. Abra sua Bíblia, João, Evangelho de João, capítulo de número 7. Olha o que está escrito aí no versículo 1 ao 5. Localiza, por favor. João capítulo 7. E depois disso, Jesus andava pela Galileia. E já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam o quê? Matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes,
Porque não há ninguém que procura ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus sofreu rejeição dentro da sua própria casa. Nem os de casa viam ele como o Messias de Israel. Nem os de casa olhavam ele como um crente verdadeiro. Nem os de casa, até os próprios irmãos dele. E Jesus tinha irmãos. Alguém pode dizer, Jesus tinha irmãos, quer ver? Abra sua Bíblia, por favor. Marcos, capítulo de número 6. Pastor, Jesus tinha irmão? Tinha. Pelo menos 4 eram homens e outras mulheres. Jesus não foi o único filho de Maria. Maria não morreu virgem. Ela não é inconcebível, Virgem Maria. Isso é fruto de um erro doutrinário gravíssimo. Olha o que diz Marcos, capítulo de número 6. Partindo dali, chegou à sua terra. Marcos, capítulo 6, a partir do primeiro versículo. E partindo dali, chegou à sua terra. E os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Mas esse aí não é o Jesus, o filho de José, irmão de Judas, de José, de Simão, de Tiago? Não é ele? E as irmãs não estão aqui, nós não conhecemos as irmãs dele. Ou seja, a família era grande. José e Maria tiveram vários filhos. Tanto é que se escandalizavam, dizendo, mas eu conheço os irmãos dele. E se escandalizavam. Então a gente percebe que Jesus tinha família, pelo menos 4 irmãos homens. Fora as mulheres, que nós não sabemos quanto, até porque não se faz menção das mulheres, do nome, ou a quantidade de irmãs que ele tinha. Mas se mostra que Jesus tinha, e dentro desta família, Jesus sofre oposição, a incredulidade. Eles zombaram do próprio Jesus quando disseram para ele, vai para a Judéia mostrar o que tu faz, tu não é poderoso? Tu não diz que faz coisas grandes? Vai lá, mostra para eles, não ficam escondidos não. Eles estão ali escandalizados, ridicularizando Jesus, ou seja, dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa, dentro da sua própria parentela, ele não é bem interpretado, ele não é compreendido. Então, irmão, fique tranquilo, quando você dentro de casa sofrer alguma coisa, você está vivendo uma vida de santidade, de integridade, buscando a Deus com sinceridade, mas muitas vezes dentro de casa, palavras te machucam, palavras te magoam, mas você está vivendo uma vida diante de Deus em temor, não se preocupe, fala com o Senhor, porque Ele sabe bem o que é isso, e Ele tem o remédio, Ele tem a cura, Ele tem um renovo, Ele tem a força que você precisa. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então não fique tranquilo, porque homens de Deus passaram por isso, né? José foi lançado na cisterna, né, Eliseu? Por sua fidelidade, porque levava para o pai todas as informações que os filhos faziam de coisas erradas. Então a gente percebe em Marcos, no capítulo de número 3, que Jesus teve problemas com a multidão. Jesus tem problemas dentro da sua própria casa, e se não bastasse, por isso que eu falei poder e problema, porque irmã Cecília, às vezes a gente acha que poder vai afastar problema, muito pelo contrário. Não, agora eu estou cheio do poder de Deus, o diabo vai atravessar a rua, vai nada, vai não, você sabe quando é que Jesus foi levado para o deserto, para enfrentar Satanás? Quando ele foi cheio do Espírito. O poder de Deus parece que atrai problema, atrai pedrada, atrai demônios, atrai perturbação. Quanto mais cheio de poder, mais o demônio vai querer me derrubar. Quanto mais cheio de Deus, mais eu vou ser alvo do inferno. Mais eu vou ser alvo dos invejosos, mais eu vou ser alvo de pedradas, mais eu vou ser alvo de calúnias, mais eu vou ser alvo de mentiras. Quanto mais cheio de Deus, então te prepare, fala com alguém, te prepara. Quer ser cheio de Deus? Se prepara. Se fortaleça. Porque quanto mais cheios da presença de Deus, mais somos alvos do inimigo.
mais somos focados para ser. Então a gente acha, não, quanto mais cheio de Deus, mais o inimigo vai passar. Vai vir ataques pesados, vai vir ataques, e às vezes ataques de onde você menos espera, dentro da tua casa, no trabalho. O Satanás talvez vai usar alguém para te afligir, para te atingir, sabe? Você está buscando a Deus, você está com um propósito de buscar a Deus, de ser cheio de Deus. Não, sabe de uma coisa? Eu quero mais de Deus, quero mais da presença de Deus, quero mais cheio de Deus, quero ser cheio. Te prepara, porque o inimigo vai fazer de tudo para me parar, para te parar, para me desanimar, para te desanimar. Mas é aí que você vai buscar mais a Deus, vai buscar mais a presença de Deus, mais a graça de Deus, mais a força de Deus. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. Não para não, não. É aí que a gente precisa olhar para Jesus e ver que mesmo a multidão pressionando, e mesmo a família não entendendo, Jesus continua o mesmo, Jesus continua no foco, Jesus continua na missão, Jesus continua pregando, Jesus continua ensinando, Jesus continua curando, Jesus continua libertando. Ele não parou, ele não deixou que a atitude dos outros interferisse na missão que Deus tinha na vida dele. Então a gente precisa entender isso. Está dando para entender, sim ou não? Então a gente percebe que aqui nós temos Jesus com problemas com a multidão, Jesus com problemas com a família, com os parentes. E se não bastasse isso, vamos para o capítulo 3 de Marcos, versículo 22. Agora o problema não é mais com a família, a parentela, não é mais com a multidão, agora o problema é com religiosos. Aqueles que se diziam ser crentes. E o texto diz que eles eram escribas. Escribas é uma classe em Israel de pessoas que eram extremamente estudiosos. Eles que faziam as cópias das escrituras do Antigo Testamento. Trabalhavam na escrita, eram homens. E o texto de Marcos, é aí que vale a pena a gente estudar. Porque está acontecendo alguma coisa que Marcos não me informa. Porque, Luciano, olha o que diz o texto. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu. Mas por que surgiu esse problema? Jesus está numa casa cheia de gente. Mas Marcos diz que os escribas que desceram de Jerusalém... Quem eram os escribas que desceram de Jerusalém, gente? Os mais habilidosos. Os mais respeitados. Não eram escribas da Galileia, escribas de algumas regiões. Não. São os de Jerusalém. Eles vêm da matriz. Eles vêm na nata de Israel. São os mais respeitados de Israel. Eles vieram porque ouviram falar de Jesus. E eles vão lá verificar o que está acontecendo. E quem é esse que está pregando, expulsando o demônio? E eles vão lá como uma comissão verificar, avaliar qual é a fonte do poder, qual poder está operando na vida deste homem. É um concílio que vem de Jerusalém para avaliar Jesus. Pergunta para alguém: está preparado para passar por uma avaliação? Chegou uma comissão para avaliar Jesus. Veio de Jerusalém. Aonde ele está? Está numa casa lá na Galileia. Então a comitiva vai lá para a casa. Só que, por que eles vão dizer que Jesus tem demônio? Porque aconteceu alguma coisa que Marcos não me informa. Mas se eu for para Mateus, Mateus vai me dizer o que aconteceu nessa casa que gerou essa confusão. Vamos então na Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Deixa de abrir não. No capítulo de número 12. E nós vamos ver o que aconteceu dentro daquela casa. Que os escribas ficaram... Mateus 12, 22. Vamos ver o que aconteceu, Gabriela, dentro daquela casa. O que aconteceu que mexeu tanto com os escribas? Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. Irmão, olha o quadro desse homem, Andréia. Ele sofre de uma possessão demoníaca. Essa possessão demoníaca, tudo leva a crer que causou uma cegueira e uma mudez. Olha como
o espírito maligno pode interferir em faculdades humanas. Nem todo cego e nem todo que sofre de mudez é produzido por demônio. Pode ser que alguém nasceu com essa deficiência, ou alguém sofreu alguma, e aí ficou cego. Mas no caso deste aí, tudo leva a crer que o que gerava a ceguez e a mudez, a cegueira e a mudez, era uma possessão maligna. Só que quando levaram ele na casa, e é bom a casa onde Jesus está. A casa que Jesus está, demônio não fica. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pode levar na casa que Jesus está, porque na casa que Jesus está, demônio tem que sair. Trouxeram-lhe um endemoniado, cego e mudo, de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Irmão, quando o demônio saiu, a vista foi recuperada e a fala foi recuperada. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ficou todo mundo impactado, porque conheciam certamente aquele homem cego e mudo. Mas era demônio. Era uma possessão maligna. E ao se deparar com Jesus, ele curou fazendo o quê? Expulsando o demônio daquele homem. Ao expulsar o demônio, a enfermidade desapareceu, a deficiência desapareceu. Quem pode dizer glória a Deus aí? Ficou todo mundo impactado. Olha o que diz versículo de número 23. Quem pode ler comigo? E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Quando a multidão, Eliseu, diz, a multidão de galileus que estão ali, diz: não é este o filho de Davi? Filho de Davi é um termo que significa o Messias prometido de Israel, aquele que virá, o desejado de todas as nações. Oh, aleluia, o filho do homem de Daniel. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. E quando eles começaram a glorificar, atribuindo Jesus a sua identidade de Messias, a cúpula religiosa estava ali. Quem que tem que reconhecer o Messias na concepção de Israel? A cúpula religiosa. Só que Deus veda os olhos dos sábios e abre os olhos dos pequeninos. Não, peraí, tem alguém me entendendo? Eu vou repetir: Deus vedou os olhos daqueles que se achavam muito sábios e abriu os olhos dos pequeninos. E o que os grandes não viram, os pequenos viram. Oh, glória a Deus. Levanta a mão para o céu, irmão, e diga glória a Deus. Porque a multidão de galileus que nem teologia tinha, estão dizendo: não é este o filho de Davi? E os grandes estudiosos e teólogos: ele tem demônio. Quem era para ver não viu, e quem não tinha condição de ver viu, porque ele dá vista ao cego, faz mudo falar. Oh, glória! Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A multidão que não tinha teologia viu quem ele era. E os teólogos? Qual foi a conclusão do grupo de teólogos que veio de Jerusalém? Vamos lá, volta lá em Marcos, vamos ver a conclusão. Eles estão vendo todo o acontecimento, e o povo está dizendo: glória, glória, é o Messias. Mas a cúpula religiosa não viu. É por isso que eu louvo o Senhor, sabe por quê? Porque tem gente muito estudada, juízes grandes, homens de um QI invejável. Currículos não cabem em uma sala de tanto que tem. Mas Deus abriu o meu e o teu olho. E o que os grandes não viram, nós vimos. Oh, aleluia! Qual é a conclusão dos escribas, pastor? A que conclusão eles chegam? Eles chegam e dizem assim:
ao ver Jesus expulsando aquele demônio, eles dizem assim: tem Beelzebu. Beelzebu é um termo fenício, que lembra Baal-zebub, que era chamado na cultura fenícia de Senhor das Moscas, onde tinha estrume, moscas se juntavam e ali era adorada uma divindade, e ele diz, essa divindade está operando nele. Ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. Ele recebe a autoridade dos príncipes dos demônios para expulsar demônio. Irmão, isso é muito sério. Jesus está ali e o povo está dizendo, ele é o Messias. E o grupo religioso está dizendo, ele tem demônio, é um demoniado. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Então não se preocupe. Se você está firme na presença de Deus, e você encontrar alguém que vai te chamar de endemoniado, sabe que o nosso Senhor também passou por isso. Ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Ele tem Beelzebu. Olha o que está escrito. Interessante, irmã Loiana, eles não negam que Jesus expulsou o demônio. O problema não está na expulsão dos demônios, o problema está na fonte, aonde ele busca poder para expulsar demônios. Aí eles disseram assim, ele busca poder em Satanás. Beelzebu também significa senhor da casa, significa o maioral dos demônios. O maioral dos demônios habita nele. Jesus está ouvindo tudo isso. Eles não negam os milagres, mas eles atribuem a fonte deste poder ao diabo. Jesus está ali. E ao ouvir isso, por isso que eu estou te falando, irmãos, poder traz problema. E se tem uma coisa que o diabo gosta de usar para nos atingir, são palavras. Com a família, ele está louco. Com os religiosos, tem demônio. Pega na mão de alguém e te prepara, porque palavras vêm para tentar nos tirar do foco. Palavras. Com a família, quais foram as palavras? Ele está louco, está fora da sua sanidade, perdeu o juízo. E com os religiosos, tem demônio. O demônio está nele, o demônio habita nele. O demônio, ele está fazendo isso pelo poder, ele tem esse poder porque vem do diabo esse poder. Irmão, se Jesus não fosse uma pessoa preparada, ele desmontava ali. Ele deixava, sabe uma coisa, não quero mais saber de ser Messias, estou voltando para o céu, entrego meu cargo, não quero mais saber de nada. Mas irmãos, Jesus, ele tinha momentos de oração com Deus, e a fonte do poder dele estava naqueles momentos de oração. Deus deve estar falando com alguém que está aqui nos ouvindo nesta noite. Se fortaleça no Senhor, se fortaleça no poder de Deus, se fortaleça na unção de Deus. Espera aí, continuemos. O texto diz no versículo 23, bote aí para mim, e chamando-os a si. Ei, vocês aí que estão falando isso, vem cá, deixa eu falar com vocês. Então quer dizer que eu tenho Beelzebu? É isso? Então deixa eu contar uma parábola para você. Parábola é uma história fictícia que ilustra uma verdade. Como pode Satanás expulsar Satanás? Vocês estão dizendo que eu expulsei o demônio desse homem por meio de Satanás. Então peraí, então Satanás está confuso, porque Satanás está expulsando Satanás. Eu gosto de Jesus porque Jesus é didático, ele está fazendo os seus acusadores pensar. Então quer dizer que eu estou fazendo algo para Satanás, eu estou trabalhando para Satanás e eu tiro os demônios pelo poder de Satanás, ou seja, então Satanás está contra Satanás, o mal está tirando o mal. Olha o versículo 24,
ele diz assim: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Versículo 25: se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Então, peraí, se o reino de Satanás está dividido, se tem conflitos dentro do reino de Satanás, esse reino não vai subsistir. Olha o versículo 26. Ele diz assim: se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ou seja, se Satanás se levanta contra ele próprio, ele não vai subir. Ele está dizendo que Satanás é inteligente. Ele está falando da verdade. Ele está dizendo que Satanás não é nenhum bobo, que Satanás não ia expulsar Satanás. Ele está dizendo que eles deveriam avaliar e entender que foi Deus que deu a ele poder para tirar o demônio do corpo daquele homem, que ele não estava a serviço de Satanás coisa nenhuma, e que eles precisavam entender isso, e na verdade eles sabiam, mas não queriam reconhecer que o poder de Deus estava sobre Jesus. Tem um texto ainda melhor para a gente entender isso aqui, melhor ainda, está em Lucas, aí você vai entender melhor ainda. Lucas capítulo de número 11, abre a sua Bíblia por favor. Lucas capítulo de número 11, versículo de número 18, acompanha comigo a leitura. Diz assim: e se também Satanás está dividido contra si mesmo, é o mesmo episódio, tá? Só que Lucas está registrando de outra maneira. Como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os expulsam os vossos filhos? Quem eram os filhos dos escribas? Muitos filhos de escriba eram religiosos que trabalhavam com exorcismo, também expulsavam demônios. Ele está dizendo: se eu expulso demônios por demônios, por que expulso os demônios filhos de vocês? Que poder opera na vida do filho de vocês? Aí ele diz assim, no versículo de número 20, acompanha comigo. Diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Para aqui. O que é isso, pastor? Por que Jesus falou dedo de Deus? Pergunta a alguém que está: você sabe por que Jesus falou dedo de Deus? Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Quando ele falou dedo de Deus, talvez vocês, ninguém aqui sabe, mas os escribas sabem o que ele está querendo dizer. Jesus foi na ferida, porque eles sabem bem o que significa dedo de Deus. Talvez para a gente, dedo de Deus é aquela montanha que tem lá em Guapimirim, já chegando em Teresópolis. Jesus diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Quando ele falou pelo dedo de Deus, os escribas que conhecem o Antigo Testamento sabem muito bem o que ele quer dizer. E como que a gente descobre? Abre a tua Bíblia. Êxodo, capítulo de número 8. Abre, por favor. Êxodo, capítulo de número 8, versículo de número 16. Êxodo 8, 16. Quem achou, diga amém. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim como seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam, e haviam piolhos nos homens e no gado. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Peraí. Por que os magos disseram o dedo de Deus? Porque eles chegaram para Faraó e falaram: isso que foi feito, que é a praga dos piolhos, nós até tentamos, mas não conseguimos, porque só o dedo de Deus pode fazer isso.
Quando Jesus expulsa o demônio, diz para os escribas: a voz está chegando o dedo de Deus. Ou seja, o que aconteceu aqui não é demônio. O que aconteceu aqui, só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Por quê? Porque só Deus pode fazer. Então quando Jesus fala com os escribas: isto é o dedo de Deus, ele está dizendo: vocês sabem que só Deus pode fazer. Quem pode dizer glória a Deus aí? É por isso que Marcos, volta lá. Está vendo por que a gente não pode correr com isso tudo? Que tem muita coisa preciosa. Marcos capítulo de número 3. Eu ainda estou no versículo de número 27. Não, versículo de número 26. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Versículo 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente. Deixa eu explicar para você isso aqui. Beelzebu, além de senhor das moscas, era chamado de senhor da casa. E a casa ali é um indivíduo que estava possesso. Porque quando o diabo entra no corpo de alguém, ele toma posse daquilo e faz daquela pessoa a sua casa. Aí Jesus diz assim: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não maniatar o valente. Então roubará a sua casa. Ele está dizendo assim: para libertar este homem, não é o poder de Satanás que faz. Porque Satanás já estava lá dominando este homem. Mas chegou alguém mais valente nesta casa. O verdadeiro senhor da casa chegou, amarrou o valente e tomou os bens do valente. Oh, glória! Quem pode dizer glória a Deus aí? Isso significa dizer que esse mais valente, quem é? O próprio Jesus. Ele vai entrar no terreno do inimigo, vai prender o inimigo e vai tomar os bens do inimigo. É uma linguagem de guerra, despojo. Quando o inimigo era vencido, o vencedor levava o despojo, que eram os bens daquele que foi derrotado. E hoje eu estou aqui, você está aqui. Nós um dia éramos propriedades do inimigo, estávamos presos na casa do valente, mas o mais valente entrou nesta casa. Oh glória, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Diga para alguém que está do seu lado: o mais valente entrou, amarrou o valente e te resgatou. Aleluia. Quem pode dizer glória seja dada ao nome de Jesus? Ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa, se primeiro não maniatar o valente. Jesus está dizendo assim: meu filho, deixa eu explicar para vocês. Eu não estou expulsando demônios pelo príncipe de demônios. Eu não libertei este homem pelo poder de Satanás. Não. Eu entrei na casa, amarrei este valente e tirei esta vida oprimida da mão dele. Isto é o dedo de Deus, é algo que o diabo não pode fazer. Oh, aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. E aí ele continua. No versículo de número 28, ele diz assim: na verdade vos digo, que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno
juízo. Esse texto me assusta, porque o Senhor trata, parece, de um pecado imperdoável. Se alguém blasfemar contra Deus e contra Jesus, tem perdão. Mas se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, e o que seria blasfemar contra o Espírito Santo, pastor? Existem diversas possibilidades. Uma delas seria exatamente uma que nós não teríamos mais hoje condições de blasfemar, que seria ver o próprio Jesus operando milagres encarnado, fazendo maravilhas, e a gente fazer o que esses homens fizeram, chamar Jesus de endemoniado. E hoje nós não teríamos mais então pecado imperdoável, porque Jesus não está mais encarnado em nosso meio. Ele não está mais fisicamente aqui na terra. Então, se formos olhar literalmente para o texto, alguns teólogos acreditam que o pecado imperdoável seria impossível de ser cometido hoje, porque Jesus já não está mais encarnado a ponto de fazer alguma coisa e alguém vê ele fazer e dizer, você está tomado por demônio, porque esta é a acusação do pecado imperdoável. Mas o pecado imperdoável também possa ser que seja atribuir aquilo que Deus está fazendo a demônios, de maneira ciente, porque é isso que está acontecendo aqui. Eles sabem que o que Jesus está fazendo é de origem divina, mas para não dobrar os braços, não entregar os pontos, eles atribuem ao demônio. Então o pecado imperdoável, poderíamos dizer que seria atribuir aos demônios uma obra maravilhosa que o Espírito Santo está fazendo, e morrer atribuindo ao mal aquilo que o Espírito Santo faz. Por quê, pastor? Deixa eu explicar sobre o pecado imperdoável. Por que ele é imperdoável? Porque o único que convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Se eu não creio no Espírito, se eu não creio na ação do Espírito, se eu não creio no poder do Espírito, quem me convencerá do pecado? Então eu vou morrer nos meus pecados. Por isso é imperdoável, porque eu nunca vou me arrepender, porque o único que pode me causar arrependimento é o próprio Espírito, e se eu não o reconheço como Senhor, não há como Ele operar na minha vida, e eu vou morrer com pecado imperdoável. Por isso o pecado contra o Espírito é imperdoável, porque se só tem Ele para me convencer do pecado, e eu não acredito nele, não creio nele, não atribuo a ele a glória necessária, não reconheço como Senhor, não o vejo como alguém que vai mudar a minha vida, então eu corro o risco de estar trilhando o pecado imperdoável. E se eu morrer com esta convicção, será imperdoável. Deu para entender? Então o pecado imperdoável é esse, é a blasfema, é não reconhecer a obra do Espírito Santo, é não reconhecer os feitos do Espírito Santo, é atribuir a demônios aquilo que o Espírito Santo está fazendo, está agindo, está trabalhando, libertando, curando, quebrando cadeias. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Enquanto eu não reconheço isso, eu corro um sério risco de entrar pela blasfêmia. Mas enquanto eu reconheço que o Espírito Santo é uma pessoa que está agindo, que está trabalhando, que está curando, que está sarando, meu Deus amado, enquanto eu reconheço que o Espírito Santo é poderoso para me moldar, para transformar minha vida, eu não corro risco. Alguém pode dizer assim, pastor, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Só o fato de você ter esse temor significa que você nunca blasfemou. A blasfêmia é algo muito profundo. A blasfêmia é como se fosse uma apostasia, um abandono por completo da ação do Senhor. Mas aqui nós estamos diante de uma igreja que reconhece a ação do Espírito Santo. Me ajuda aqui, Gabriel. Diante de uma igreja que reconhece que o Senhor continua tratando, curando, restaurando. Então o pecado imperdoável não é apenas um ato, mas um estado, uma atitude já estabelecida sem arrependimento. Enquanto não há arrependimento, o pecado imperdoável está ali.
está ali. Enquanto eu não reconheço o Espírito Santo como uma pessoa, enquanto eu não reconheço o Espírito Santo como aquele que faz atos maravilhosos, enquanto eu não reconheço o Espírito Santo como aquele que me convence. Lembra de Davi quando pecou? Não retira de mim o teu Espírito Santo. Espírito Santo. Eu preciso do teu Espírito Santo, Senhor. Enquanto esse temor estiver no meu e no teu coração, nós estamos no caminho. No caminho. Alguém que blasfema contra o Espírito Santo, ele não quer mais saber de Espírito Santo, ele trata o Espírito Santo com leviandade, com desrespeito, não atribui ao Espírito Santo a glória que é necessária, e aí ele está correndo pelo pecado imperdoável, porque se ele não reconhecer o Espírito Santo, quem vai lhe convencer? Quem pode convencer, irmã? Quem lhe convenceu, Elielza? Quem lhe convenceu, Eliseu? Quem lhe convenceu, Cecília? Quem lhe convenceu, minha irmã? Meu irmão? Quem te convenceu de que você era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz? Quem te convenceu do teu... Quem me convence quando eu erro? Quem é que fala, você errou? Quem ativa a minha consciência? Você não podia ter falado dessa maneira. Quem acende a luz de alerta em nós? Quem nos leva a nos humilhar perante Deus? Quem nos leva a reconhecer as nossas mazelas? Quem nos leva a reconhecer as nossas falhas? Quem nos leva a dobrar os nossos joelhos e pedir perdão? Quem nos leva a abraçar alguém e pedir perdão? Quem faz isso? O Espírito Santo. Agora, quando alguém não reconhece essa ação do Espírito Santo, não pode ter perdão, porque o único que pode fazer isso na vida dele é o Espírito Santo. Fica de pé, vamos orar. Aí Jesus vai dizer para ele: olha, vocês estão correndo um perigo, hein? Vocês não estão reconhecendo a obra que o Espírito Santo está fazendo, a libertação que o Senhor está fazendo aqui. Vocês estão atribuindo aos demônios uma ação do Espírito do Senhor. Nessa noite que nós fiquemos com essa palavra no coração, que cresçamos reconhecendo a ação do Espírito Santo, e lembremos do dedo de Deus. Irmã Leda, quando eu olho para a senhora, eu vejo o dedo de Deus. Aleluia. Quando eu olho para Eliseu, eu vejo o dedo de Deus. Isto é o dedo de Deus. Quando eu olho para o Rafael, eu vejo isso é o dedo de Deus, o dedo de Deus. Quando eu olho para o Rômulo, eu vejo isso é o dedo de Deus, é o dedo de Deus. É o dedo de Deus. Como os magos lá no Egito falaram, isso é o dedo de Deus. Só Deus pode fazer isso. Vê aquela praga de piolhos, infestou o Egito. O faraó chamou os magos, façam a mesma coisa, para mostrar para eles que nós também temos poder. Aí os magos foram lá, pegaram os tabaques deles, invocaram as entidades, queimaram incenso, fizeram e aconteceram, e nada. Voltaram a Faraó e disseram, isso é o dedo de Deus. Isso aí que foi feito, isso é dedo de Deus. Só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Aí quando Jesus expulsa lá o demônio lá na casa, diz, isto é o dedo de Deus, é o dedo de Deus. Vocês podem nem reconhecer, mas isso é o dedo de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tem alguém ouvindo a palavra de Deus nessa noite? Tem alguém ouvindo a palavra do Senhor nesta noite? Eu quero profetizar que você essa semana vai dizer, foi o dedo de Deus, pastor. Foi o dedo de Deus. Ninguém podia, o médico não podia, o homem não podia, o advogado não podia, mas Deus interviu, foi o dedo de Deus. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Vamos orar, irmão Jair, faz a oração. Pede a Deus que abençoe e que esta palavra esteja gravada no coração de cada servo do Senhor e cada serva do Senhor.
fome eu parava agora. Deus de amor. Meu Deus de amor eterno, Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nos encontramos nesta noite. Ó Pai amado e Pai querido, somos gratos ao Senhor por esta rica palavra, a qual o Senhor, Pai amado e Pai querido, tem plantado em nossos corações. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa continuar abençoando a Tua igreja, que possamos, Pai amado e Pai querido, reconhecer o Seu poder, que possamos, Pai amado e Pai querido, te dar a primazia, Pai amado e Pai querido, que o Senhor possa nos livrar, meu Deus e meu Pai, que ninguém possa seguir o exemplo daqueles escribas, Pai amado e Pai querido, que eles mesmos sabendo que o Teu Espírito Santo estava agindo, que eles mesmos sabendo que o Senhor estava agindo com grande poder, mas em benefício próprio, Pai amado, atribuir o Senhor, meu Deus e meu Pai, as suas maravilhas aos demônios. Senhor, meu Deus e meu Pai, que possamos ter consciência que só o Senhor é Deus, que só o Senhor expulsa demônios, que só o Senhor transforma o pecador, meu Deus e meu Pai, e que possamos ser fiel à Tua palavra, Pai amado e Pai querido. Muito obrigado por nos alertar nesta noite, muito obrigado por chamar nossa atenção e falar conosco, Pai amado, através da Tua santa palavra. Continua abençoando a Tua igreja, continua abençoando o Teu servo, continua abençoando nossas vidas, por amor do nome de Cristo Jesus, é o que nós te pedimos, Pai amado e Pai querido. Continua conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Vocês permitem eu fazer uma oração bem rápido? Porque quando já estava ali, eu senti no meu coração de orar por alguém, ou algumas pessoas, quem quer que seja, que está precisando de uma ação do dedo de Deus. Dizia assim: pastor, foi o dedo de Deus, aquele dia que eu ouvi aquela palavra, que agiu nessa situação na minha vida, porque não tinha outra maneira se não for o dedo de Deus nessa situação. Se tem alguém aqui que precisa disso, saia do seu lugar, de uma intervenção divina de Deus, de você dar um culto em ação, de pastor, foi o dedo de Deus naquela situação, foi o dedo de Deus que tocou. Saia do seu lugar e venha à frente. Os obreiros, me ajudem, estenda as mãos para esse povo que está aqui, que veio, que precisa. Eu ia terminar, impetrar a bênção apostólica, Jair, mas eu senti tão forte, eu não consegui. Eu vim em direção ao público para impetrar a bênção apostólica. Eu saí de lá com a intenção de impetrar a bênção, mas ao chegar aqui, Deus falou: faça isso, meu filho, faça isso, porque tem gente crendo, tem gente acreditando. É o dedo de Deus. Isso é o dedo de Deus. Senhor, Deus da palavra, Deus da palavra, Deus da palavra, aqui estão os teus filhos, que precisam desta intervenção, deste milagre. Eles precisam, Senhor, como está escrito aqui na Tua palavra, como está escrito, Pai, em Lucas, no capítulo de número 11, como está escrito, Senhor, no versículo de número 20, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, eles precisam desta intervenção do dedo de Deus, do dedo de Deus. Eles disseram: foi o dedo de Deus nessa situação, não tinha como ser outra coisa, não tinha como o homem fazer, não tinha como o médico fazer, não tinha como uma mulher fazer, mas foi o dedo de Deus. Deus colocou seu dedo nesta situação.
Sheleba canta laba shandele kamanarai. Sheleba kalaba sandele kamanarai. Deus vai botar o dedo nessa situação. Telaba candalaba shema lema kamanaia sou. E você vai falar, foi o dedo de Deus. Ele colocou o dedo nessa situação. Ninguém podia fazer, mas Ele fez. E eu ministro, Senhor, sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, esta palavra, este milagre. Senhor, só tu podes, só o Senhor, coloca o teu dedo nessa situação, Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor, e o teu nome será glorificado. Dá vitória à tua filha, ao teu filho, em nome de Jesus, amém. Ainda estão, estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja sobre toda a igreja, que aguarda com alegria a vinda de Jesus Cristo em glória, e todos digam, e a vitória é nossa. Então cumprimenta alguém que está do seu lado, com a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tenha uma noite muito abençoada pelo Jesus.